Estamos aqui com mais um Liftcast com uma convidada também especial, aqui a gente só tem convidados especiais, né? Que é a nossa parceira Valéria Nakamura, nossa diretora de conhecimento da Lift Pro Soluções Corporativas. E está aqui conosco hoje para batermos um papo sobre um assunto interessantíssimo. Tudo bem, Val? Tudo, né? Eu acho um assunto interessante. Eu adoro. O pessoal acha, né? Eu acredito que também todo mundo gosta. Eu sempre brinco, né? Que é o nosso Faz-me Rir. Sim. Vamos falar um pouquinho no Liftcast de hoje sobre finanças. E a Valéria está há bastante tempo já nessa área, conosco aqui na Lift, realizando muitos treinamentos relacionados a finanças pessoais, finanças empresariais, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Val? Falando aí um pouquinho sobre dinheiro, qual que é a importância do dinheiro na nossa vida, como administrar melhor o nosso dinheiro, que pensamento também precisamos ter com relação a dinheiro. E tem uma frase antiga que eu acho que hoje as pessoas já estão começando a mudar um pouquinho o formato dela, que era: dinheiro não traz felicidade. Eu acredito, eu também penso que você tem essa mesma linha de pensamento, que dinheiro traz sim muita felicidade, desde que usado, com certeza, de forma equilibrada, a maneira com que se ganha, a maneira com que investimos na nossa vida. Mas para que a gente tenha dinheiro, existe uma série de fatores que vêm por trás, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Val? Sim, porque assim, todo mundo gosta de dinheiro, apesar que ainda eu acredito que o brasileiro ainda tem um mito de falar de dinheiro. Sim, eu também acredito nisso. Tem vergonha de falar sobre dinheiro, Exatamente. Tem vergonha de falar que gosta de dinheiro, e por isso as pessoas gerenciam muito mal o seu dinheiro. Sim. Eu gosto muito de uma frase que o Ney Matogrosso falava, que o dinheiro não aceita desaforo. Uhum. Então, se você utiliza mal o seu dinheiro, isso tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica, isso te traz uma dor de cabeça. E aí, quando você fala, o dinheiro não traz felicidade, como pessoas falavam, né? Sim. Traz, mas igual você falou, se bem utilizado. Agora, se você utiliza mal, você só vai ter dor de cabeça. Aí é melhor não ter dinheiro. Sim. Né? Porque aí só tem dor de cabeça, porque aí no final você não tem dinheiro, você tem dívidas. Exatamente. Que é o que as pessoas fazem. E eu sempre falo que se a pessoa física não sabe gerenciar, controlar o seu dinheiro, deixa que o dinheiro a controle, né? Vire refém desse seu dinheiro. Se ela abre um negócio, o negócio também não vai dar certo. Porque quem fale não é o negócio. Não é o negócio. É o dono do negócio. Né? No final, o dono, muitas vezes, vai acabar impactando nos resultados porque ele não sabe gerenciar. Sim. E se você não sabe gerenciar 50 centavos na tua vida, é pior quando você tem 1 milhão, vamos dizer assim. Com certeza. Né? Porque eu sempre brinco, nos treinamentos ainda eu brinco o seguinte: 50 centavos é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? Aí as pessoas falam assim: é pouco, 50 centavos não tá fazendo nada. Eu falei: vai experimentar pegar um ônibus, e o ônibus custa R$5. E você só tem R$4,50. O motorista vai deixar você entrar no ônibus? Não vai. Não vai. Aí o pessoal: nossa, nesse contexto, 50 centavos é muito. É muito dinheiro, exatamente. Né? Então, essa questão do dinheiro, a gente tem que ter uma relação saudável com o dinheiro. Sim. Então, eu acredito que as famílias precisam falar sobre dinheiro. E quanto mais cedo, você falou uma palavra muito importante, né, Valéria? Família. Então, é importantíssimo nós falarmos sobre dinheiro, não só quem é casado, com esposa, com marido, mas com os filhos. Então, nós percebemos que o hábito, esse costume do brasileiro, infelizmente, de não administrar muito bem as suas finanças, isso é cultural e vem desde criança. Então, é importante essa fala que você trouxe, levar dinheiro para um assunto em família. Então, hoje é um projeto, inclusive, da Lift, trabalharmos com educação financeira com as crianças, porque acreditamos que o futuro parte dali, né? E dentro dessa linha, eu gostaria que você, de repente, colocasse aqui para nós algumas dicas com relação a finanças pessoais. Então, a gente falou no primeiro ponto, mudar, de repente, a nossa visão e a nossa mentalidade sobre dinheiro. Dinheiro é legal, dinheiro traz felicidade, dinheiro é saudável. Se eu tenho dinheiro, eu consigo também, de repente, ajudar outras pessoas que precisam. Então, dinheiro, sim, faz bem.
Agora, como que nós podemos iniciar, de repente, um processo, além de mudar, lógico, a mentalidade sobre o dinheiro, mas, de repente, dentro da nossa casa? Algumas dicas de ações simples que podem facilitar esse meu processo de começar uma administração melhor do meu dinheiro e galgar aí um caminho em busca de uma prosperidade, de um equilíbrio de vida, de usufruir desse dinheiro de uma forma saudável. As pessoas acreditam muitas vezes, há várias desculpas, porque quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Então as pessoas, eu não sei mexer no software, eu preciso ter um software para fazer as minhas finanças. Eu não sei mexer numa planilha, eu preciso de uma planilha para fazer minhas finanças. Na realidade, quem quer, pega uma folha de caderno, começa ali e a anotar, começa a anotar. Então, a primeira coisa para você entender as suas finanças parte da organização financeira. Sim. O que é essa organização financeira? Eu vou entender primeiro quanto eu gasto. Né? Aliás, primeiro, antes de gastar, assim, quanto eu recebo? Quanto eu ganho, né? Quanto eu ganho. Então, na realidade, a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. Esse é algo que deveria ser feito, mas as pessoas acabam não fazendo. Né? A gente vê que o brasileiro é um ser muito endividado. Sim. Ele é extremamente endividado. E por quê? Porque ele não faz a lição de casa. Sim. Então, primeira coisa, quanto eu recebo? Em termos de salário, em termos do que a família tem de renda, porque às vezes na família a gente tem o marido, a esposa e filhos que trabalham. Sim. Então todo mundo acaba contribuindo para a renda da família. Então a gente tem que mapear isso. Né? Aí depois que eu mapeio isso, além disso, de salário, de repente alguém tem aluguel. Eu recebo uma renda de aluguel, eu tenho uma terra que eu arrendei, eu sou sócio de um negócio, aí de repente eu tiro, né, uma parcelinha, um percentual, ali, né? Não atuo no negócio, mas tem um percentual. Então, todas essas entradas é necessário você registrar. Sim. Registrou a entrada. Aí você vai registrar o que ninguém gosta, que são as saídas. Né? Então, a gente tem as despesas. Então, que despesa que eu tenho? Quanto eu gasto com a minha moradia? Quanto eu gasto com alimentação? Quanto eu gasto com a educação dos meus filhos? Quanto eu gasto de saúde? Quanto eu gasto de seguro? Né? Igual seguro. Eu sempre falo para as pessoas, gente, seguro é extremamente importante você ter. Sim. Para você ter uma segurança para a sua família. O próprio nome já fala, seguro. Mas tem gente que fala assim, mas eu não quero usar. Mas nem o seguro é feio, eu também não. Né? Eu tenho seguro, mas eu espero que eu não precise usar nunca. Né? Mas se você faltar, a tua família tem um recurso. Sim. Então é importante você pensar nesse aspecto. Então todos os custos que você tem de lazer, que você também tem que colocar, de gasto, você compra presentinho, coloca lá também. Então tudo isso você tem que fazer um levantamento mensal e até anual do que você gasta. Sim. Até porque a gente tem algumas contas que a gente tem uma vez por ano. Sim. Vamos pensar, licenciamento de carro, IPTU, né? IPVA. Então assim, isso aqui não é mensal na realidade, mas você tem aquele custo que você tem que já prever, né? Antecipar, né? Normalmente, antecipação, né? O que você vê? Janeiro tem um monte de gente que tá danada a vida. Por quê? São os maiores custos que acontecem. Sim. As crianças estão indo pra escola, tem que comprar material escolar, uniforme, aí tem todos esses impostos que tem que pagar. Aí as pessoas voltam de férias e elas não lembram que férias não é um dinheiro extra. Sim. É um adiantamento. Só uma antecipação, né? Um adiantamento de dias que você vão ser remunerados. Né? Você não trabalhou, mas foram remunerados antecipadamente. Só que as pessoas aí voltam, elas não têm a menor ideia daquilo. Toda pegar o lerite assusta, porque nossa, cadê meu salário? Cadê meu salário? Só que aí ela já gastou tudo nas férias. E aí o que acontece? Se ela não sabe quanto ela custa, vamos dizer assim, quanto a família dela custa, fica muito difícil fazer esse gerenciamento. Sim. Então, nesse processo, se ela tem esse orçamento, quanto eu tenho de entrada, quanto eu tenho de despesa, e eu falo para as pessoas, não precisa saber fazer muitas coisas mirabolantes, né, Valéria? Gente, é mais e menos. É só isso. Quanto eu tenho, subtraio o que eu ganho, o que eu gasto, e aí deu. Então eu falei assim, se você souber fazer continha de mais e menos, já é deu. O suficiente, né? Então eu acho que essa é a primeira questão de fazer esse orçamento. Fez esse orçamento, eu tenho que monitorar o quê? De acordo com o mês. Sim. Né? Assim, vai passando o tempo, então, quanto eu gastei, por que eu gastei mais, por que eu gastei menos. Então, vamos pensar de alimentação. Vamos pensar que a família gasta R$1.200 por mês de alimentação. Só que aí teve um mês que ela gastou R$2.000. Mas por que eu gastei R$2.000? Né? Eu tenho que me questionar. Aumentaram os preços dos produtos? Dos produtos, né? Aí ela, não, é que eu tive a festa de aniversário, que eu comprei carne para fazer churrasco, bebida, coisa e tal. Então, por isso
que o supermercado ficou mais caro, mas é só aquele mês. Sim. Né? Agora, se eu não tiver número, se eu não tiver dados, né? Dados, eu não consigo gerenciar isso. Então é extremamente importante. Então é simples fazer isso. Dá trabalho no início? Claro que dá trabalho, porque até você levantar tudo e verificar tudo, isso dá um trabalho inicial. Só que depois você começa a entender muito. E vai só alimentando aquilo, né, Val, mensalmente. E aí é simples, né? E outra questão que eu falo para as pessoas é tomar muito cuidado com o uso do cartão de crédito. Sim. Então, hoje em dia a gente percebe que muitos brasileiros estão endividados por quê? Por mau uso do cartão de crédito. Eu falo que quem nunca teve cartão de crédito se acha chique quando recebe o primeiro cartão de crédito. Hoje tem Pix. Hoje tem Pix, né? Mas as pessoas gostam daquele negócio do cartão de crédito, né? Aí, e o povo também, né, quer dar um monte de tipo de cartão, VIP, VIP Plus, não sei o que. Não, e hoje o banco já te oferece, nossa, quero mostrar o meu Black. Então, né? O cartãozinho preto. Né? No final, depois não tem dinheiro pra pagar o Black. Só que aí o que acontece? As pessoas acham que aquele é um dinheiro dele, né? Que são dinheiro delas. Não é um dinheiro real, na realidade, porque é um dinheiro que é um limite lá. Só que as pessoas gastam, elas esquecem que tem que pagar aquilo. E aí o pior, se elas pagam a fatura integral, ok? Só que muitos brasileiros pagam o mínimo. E esse mínimo, e é muito engraçado, né? Porque eu já vi vários casos. Ele falou assim, Valéria, eu gastei 1.000. Aí eu tive a surpresa que veio R$1.000 pra eu pagar. Tá, mas se você gastou 1.000, vai vir 1.000. Sim. Só que aí eu paguei 200, que é o mínimo, que tá escrito lá na fatura, que eu posso pagar o mínimo. Só os 200, né? Eu paguei 200. Então no próximo mês vem 800. Só que eu abri a fatura, veio 1.200. Como assim? Não entendi esse cálculo. Né? Esse cálculo tá errado. Só que é juros compostos e os juros mais caros de mercado. Que existem, né? Então as pessoas têm que entender que aquilo tem que... O cartão de crédito é ótimo, te dá várias vantagens. Sim. Então hoje quem usa bem o cartão de crédito tem uma questão de você ter milhas para você poder... Eu falo agora, tem um sobrinho nosso, inclusive, que eles só viajam através de milhas, porque ele compra tudo pelo cartão, por site, aí vai acumulando pontos, faz todo um gerenciamento daquilo e viaja 3, 4 vezes por ano pro exterior apenas com milhas de cartão. Então, assim, mas tem paga, benefício, né, mas paga, né? Paga fatura, né? Só que até para isso você tem que ter inteligência para saber como fazer esse tipo de negócio. E como você falou agora, é uma palavra-chave que você falou inteligência, né? E tem 3 pontos que eu queria ressaltar aqui também, que você falou lá no início, que eu acredito que também venha até antes de eu começar a lidar com dinheiro, que é um déficit também nosso, isso é de todos, né? A gente sabe que é cultural, que é a organização, planejamento e disciplina. Porque o próprio nome já diz, educação financeira. Então, primeiro eu preciso me educar. Em que sentido? Você falou, é fácil, é super simples. Então, nosso objetivo, através da Lift, dos treinamentos, dos podcasts, é trazer o que? O simples. Porque a gente percebe que a dificuldade está em fazer o simples, fazer o básico. Mas por quê? Por essa falta, muitas vezes, de disciplina, de planejamento, de organização, porque eu preciso tirar o meu tempo, parar e fazer. É algo complexo? Não é. E outro fator que eu percebo muito é que as pessoas não querem ver o quanto elas gastam. Não, é melhor eu nem colocar no papel, porque senão eu vou me assustar. Então deixa... Como você fala, a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E aí eu nem quero nem ver, não, tá legal, tá indo assim, tá fluindo, pra que eu vou me estressar com isso? Então é algo que vem antes, inclusive, né, Valéria? Então eu queria ressaltar esse ponto também. O quanto nós estamos trabalhando com planejamento, o quanto nós conseguimos nos planejar, fazer ali um plano de ação pra nossa vida, o que eu quero pro meu futuro. Aí, de repente, eu começo a ver, poxa, se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo, aí de repente eu começo a ter mais disciplina para começar a controlar as minhas finanças. A grande questão é que a questão de você estabelecer metas também é uma coisa não comum para o brasileiro. Não é, exatamente. Se você pega o norte-americano ou o europeu, é muito comum desde cedo. O que os pais fazem? Desde criança. Os pais já fazem o seguinte, já tem, o rebento vai nascer, então se o rebento vai nascer, eu quero que daqui
vamos pensar, 18 anos, Sim. ele vai cursar uma universidade, todas as universidades fora do Brasil são pagas, então assim, não é igual aqui, a gente tem algumas universidades pública, gratuitas, né, gratuitas. Né? Então assim, eu tenho que pagar. Então se eu quero uma melhor vida pro meu filho, eu já tenho que guardar dinheiro desde já, porque é caro. Então, assim, já vou fazendo uma poupança, vamos dizer assim. Mesmo, né? E vou guardando dinheiro por 18 anos para aquela criança. Então, eu já tenho uma meta, pelo menos pro meu filho. Não sei o que vai fazer de faculdade, mas eu sei que eu tenho que guardar esse dinheiro. Né? Eu tenho que guardar esse dinheiro. Agora, aqui, a gente nasce, tem filho, aí você vai deixar, vamos ver o que vai dar, né? Sim. E aí a gente não pensa nisso. E aí não pensa do que? A gente é muito imediatista. Então, essa questão do imediatismo faz com que a gente gaste mais dinheiro. Sim. Né? Igual eu falo, pessoal, quantas pessoas compram carros financiados? Se você for fazer a conta do quanto você pagou de financiamento, né? Igual eu brinco com o pessoal, às vezes o pessoal compra um Palio, só que com o financiamento dava a ter pago uma RAM. Sim. Né? Porque aí o pessoal fala, nossa, mas era a RAM que eu queria. Pois é, se você tivesse um pouco de paciência, né? Talvez alguns anos, vamos dizer assim, depende do valor que a pessoa recebe, mas assim, se ela tivesse tido paciência, ela teria conseguido aquilo. Ou então, ela teria comprado à vista esse Palio, só que ela teria feito viagens, ela teria feito outras coisas, né? Mas o imediatismo do brasileiro, que quer tudo pra ontem, faz com que a gente pague mais caro. Sim. Né? E aí o que acontece? Quando o pessoal fala assim, tem uma outra frase, né, que o pessoal fala, tempo é dinheiro. Então assim, essa frase eu não concordo muito, porque eu acredito o seguinte, que com mais tempo você faz mais dinheiro. Até porque esse negócio de ganhar dinheiro, ninguém dá dinheiro pra gente. Não adianta. O que acontece? A gente faz o nosso dinheiro por meio do quê? Por meio do nosso trabalho. É uma via de mão dupla, né? Eu entrego o meu trabalho, eu recebo algo em troca, então eu tô fazendo o meu dinheiro no dia a dia para realmente fazer as coisas que eu quero. Queira, né? Então, se eu tiver mais tempo, e ter mais tempo quer dizer o quê? Você ter planejado algo para que você possa pensar melhor no teu futuro, pensar melhor nos teus gastos, pensar melhor na tua vida, no que você quer. Aí você consegue talvez tempo para fazer o quê? Algo que possa ser remunerado. Então, quantas pessoas eu conheço que faz o seguinte, durante o dia trabalha numa empresa, à noite, ou tem um negócio próprio que toca, ou então vai dar aula numa escola. Né? Vai dar aula, numa escola. Então, assim, tem formas de fazer. Agora, tem muita gente que tem tempo, mas tem preguiça. Tem preguiça de fazer as coisas, tem disciplina, tem preguiça, não quer tirar eu brinco ali o TBC, né? O bumbum da cadeira, né? E tem competência, não é uma questão de não ter competência, mas tem preguiça, porque aí fala assim, mas eu queria ganhar um pouquinho a mais. E nessa preguiça, Valério, o que eu vejo também, as pessoas, a gente fala muito isso nos treinamentos também, né, você, eu, enfim, quando a gente fala sobre trabalho, então, o que eu percebo hoje, que pra mim trabalho é vida. Para mim é algo dinâmico, né? Então, assim, essa construção de mudar um pouco a visão sobre trabalho, porque você falou, eu quero mais dinheiro, mas eu vou ter que trabalhar à noite? Não, eu quero qualidade de vida, eu quero, lógico, faz parte, todos nós precisamos descansar, precisamos ter o tempo ali com a nossa família, né? Mas a visão de trabalho que eu tenho e a visão de trabalho que eu coloco para os meus filhos, isso é importantíssimo. Então, dentro do nosso podcast hoje, esse é um recado importante que eu gostaria de deixar para os pais. Porque hoje, eu enquanto pai, mãe, né, a gente consegue, já estou também me trabalhando e melhorando coisas na minha vida. Agora, o que eu estou construindo para os meus filhos e junto com os meus filhos, que é essa nova geração que está entrando no mercado. Então, esse olhar, como eu estou construindo isso, que tipo de visão eu estou deixando para os meus filhos com relação a trabalho, com relação a dinheiro, iniciar um processo de ensino. Muitas escolas já estão fazendo isso. Mas hoje, infelizmente, ainda também é a minoria. Então, me questiono muito com relação a isso, quanto as escolas estão preparando as crianças para a vida, não que matérias como história, geografia, enfim, não sejam importantes desse conhecimento, mas o quanto elas realmente estão preparando as crianças para a vida. Então, esse convite nós deixamos aqui também, tanto para as escolas quanto para os pais, começar a ensinar os filhos a ter uma visão diferente para o trabalho, para o dinheiro, para a vida e preparar essas crianças para o mercado de trabalho. Porque tudo começa dentro de casa. Então, nós estamos falando até agora de finanças pessoais. Agora, como você falou lá no início, se eu não consigo administrar
as minhas finanças pessoais, como que eu vou administrar o dinheiro, a parte financeira de uma empresa? Então, não é só o dono, mas eu também, enquanto, você é um colaborador da área financeira, enfim, de qualquer outra área, qual que é a minha visão sobre o dinheiro e aí quanto isso vai impactar naquele negócio? Então, vamos entrar um pouco também agora na parte de finanças empresariais. A base está lá atrás, como nós falamos. E como isso impacta e o que a gente pode fazer também dentro de uma empresa, que olhar que nós precisamos ter para essa parte financeira dentro de uma organização, para que ela cresça, para que ela prospere, para que tenha bons resultados. Na realidade, assim, a diferença não é muito grande de como você faz do pessoal para o empresarial. Né? A única coisa que a gente vai ter, eu falo assim, mais linhas, né, de despesas, porque depende da dimensão do negócio que a gente toca, tem mais despesas. Sim. Então tem linhas diferentes, vamos dizer assim. A gente não tem moradia, mas a gente pode ter aluguel do estabelecimento, né? Então, assim, eu não tenho talvez alimentação, vamos dizer assim, mas eu tenho vale alimentação dos meus colaboradores. Né? Então, assim, muda um pouquinho o nome, mas na realidade a base é a mesma. É a organização de estabelecer as categorias, do que eu gasto lá, entender as minhas receitas, as previsões de receitas, até para estabelecer as metas de vendas das empresas, porque as empresas não sabem estabelecer muitas vezes as metas. A maioria, infelizmente, não sabe, né? Só que acha que sabe, né? Sim. Fala assim, não, mas eu sei, isso aqui... E é engraçado, né, aquilo? Porque assim, o que a gente encontra quando a gente vai fazer consultoria? Em vez das pessoas contratarem a consultoria no momento que elas estão ganhando dinheiro para poder gerenciar melhor isso, elas vêm atrás da gente quando o negócio já tá meio capenga, vamos dizer assim. E é bem isso mesmo. E é muito triste quando eu pego empresas que a gente vai buscar um saneamento financeiro e muitas vezes a gente não sabe e não tem mais ideia do que dá para fazer, porque quase que tudo já foi feito. Já foi tentado, né? Infelizmente já não... E aí é muito triste, eu já tive que falar isso para cliente, fala assim, olha, pelo que você apresentou, fecha o teu negócio. Que é o melhor negócio. Que é o melhor negócio. Só que aí não tá na minha mão, tá na decisão do empreendedor. Tá? Agora, o que acontece? As pessoas, então assim, quando tá dando dinheiro à empresa... o empreendedor muitas vezes não liga para aquilo. Porque tá dando para pagar as contas, tá sobrando. Eu estou bem, tô tendo uma qualidade de vida razoável. Agora, em algum momento, vem a concorrência. Hoje a concorrência... Todos os mercados têm concorrente. Vem a concorrência e começa a fazer alguma coisa diferente, começa a fazer outras ações, começa a pegar teus clientes, e aí você começa a ver que a tua receita tá caindo. Sim. Só que como você não sabe dos teus números, não sabe exatamente como estão os seus números, você fica perdido. E aí começa a fazer empréstimo, né? Começa a pegar dinheiro emprestado dos outros, às vezes que não vai tem, virando uma bola de neve, né? E não tem mais como sair disso muitas vezes, né? Então, o que a gente sempre fala para os empresários? A primeira coisa, quando as pessoas vêm me perguntar assim, Valéria, quando eu vou montar um negócio, qual a primeira coisa que eu devo fazer? Faz um plano de negócios, eu faço pesquisa de mercado. Eu falo assim, isso faz parte, só que faça um planejamento financeiro. Sim. Eu tenho que fazer um planejamento financeiro? Sim, você tem que fazer um planejamento financeiro do seguinte, até para ver se o teu negócio é viável ou não. Porque tem ideia que assim, fala, nossa, que ideia maravilhosa, mas não tem comprador. Coloca no papel, não tem comprador. Você percebe que não tem comprador, que não tem futuro, que não tem jeito. Não gira, né? E aí eu falo assim, gente, então, coloca no papel, quanto vai custar essa estrutura? Quanto vai, se você vai ter colaborador, quanto isso te custa? Quanto você vai precisar vender no mínimo para pagar essa estrutura? Lembrando que quando a gente monta a empresa, tem um investimento inicial, tem que ter um capital de giro. Eu tenho esse investimento, eu tenho capital de giro para suportar pelo menos 3, 6 meses, né? Porque a gente sabe que os negócios, eles não saem vendendo no primeiro dia. Não. E é muito engraçado. Às vezes a gente pega comércio, eu já tive comércio, no primeiro dia você arrebenta de vender. É aquela, né, inauguração, né? Porque você tá dando coxinha pro povo, tá dando sanduichinho, né? Um espumantezinho. Aí o povo vem, né? Aí tem um monte de amigo que vem, né? Aí fala assim, não, aí compra alguma coisa pra não ficar chato, coisa e tal. Só que passou uma semana,
Ninguém mais aparece. Acabou. Né? Aí o que acontece? Aí é um movimento real que você vai ter dentro do teu negócio. Então não dá para balizar pelo primeiro dia de compra. E depois disso, aí as pessoas começam a entrar nesse ritmo e não começam a controlar esse dinheiro que entra e que sai. Então, basicamente, a mesma coisa do pessoal é fazer a organização, é entender as receitas, é entender os seus custos. Muita gente vende a prazo. Você, então, quando vende a prazo, você está financiando o teu cliente. O próprio markup, que é a formação ali do preço de venda, que é fundamental, é simples. E a gente percebe que a maioria não sabe fazer. Não sabe fazer. E não procura ajuda para fazer. Exato, porque assim, eu falo que nós não vamos aprender a fazer tudo. Nem precisamos saber tudo. Mas a gente precisa fazer o quê? Procurar ajuda de quem sabe. Naquela especialidade de cada um. E é muito engraçado. Se você procura ajuda, no momento que você está bem, você vai pagar um valor. Exato. Se procurar. Agora, quando você vai procurar na hora que você tá mal... O desespero. Primeiro, que você quer a coisa rápida. Sim. A coisa rápida sai mais cara. Exatamente. Porque aí um consultor vai ter que se dedicar mais tempo naquele projeto para poder verificar tudo, do que se ele tivesse tempo para fazer uma análise um pouco mais tranquilidade. Mais tranquilo, né? E aí você vê, porque aí nessa pressa, tudo fica mais caro. E muitas vezes não tem mais solução. E não tem mais jeito, né? Já, infelizmente já é... Eu falo igual um médico. Hoje, eu acho muito interessante o médico da nossa família, que ele coloca justamente isso. Eu quero trabalhar com a tua saúde. Por quê? Porque eu quero prevenir a doença. Então, eu não quero que você venha aqui quando você está doente. Mas eu quero que você venha antes, que é o que é a prevenção. E assim precisa ser dentro das empresas também, né, Valéria? É a mesma trabalhar coisa. A antecipação, a prevenção, para que a minha empresa não fique doente. E a mesma coisa. E aí, na empresa, o que a gente tem é o que a gente chama de fluxo de caixa. Sim. Que o fluxo de caixa, eu garanto para as pessoas, muita gente acredita que sabe fazer um fluxo de caixa. Levantar dados, colocar números na planilha é a coisa mais fácil que tem. É a coisa mais simples. Né? Você lança lá no sistema, lança na planilha, coisa e tal. A grande questão é como se lê aquela informação. Aquela planilha, né? Então, quando você coloca um fluxo de caixa para 6 meses, eu gosto pelo menos de 12 meses. Sim. Porque eu acho que a dimensão de um ano você consegue verificar a sazonalidade de mercado, porque algumas empresas têm essa questão da entrada ou da saída em termos de sazonalidade, né? Que tem picos de vendas ou pico de despesas. Então, por isso que eu gosto de um ano. Sim. Né? E aí, quando você olha lá para frente, porque o fluxo de caixa é para isso, para você olhar lá na frente e tomar decisões, você começa a perceber que, puxa, talvez lá na frente, daqui 4, 5 meses, eu não vou ter caixa suficiente para pagar um determinado fornecedor. Então, eu já vou ligar pro fornecedor hoje e negociar com ele. Sim, antecipado. Um desconto. Né? E aí, esse fornecedor, ele fala, puxa, que bacana, essa pessoa pelo menos antecipadamente veio conversar comigo. Sim. Agora, imagina se você não tem um fluxo, chega no dia... Você abre lá a tua caixinha, você vê que não tem dinheiro para pagar. Aí você, às vezes, dá de morto, você fala assim, não, nem vou falar nada. Ficar quietinho. Vou ficar quietinho, né? Não falo nada. Ou então você liga pra pessoa e fala assim, olha, eu não vou te pagar, porque eu não tenho dinheiro. Imagina a tua credibilidade em relação a esse fornecedor. E começa ali uma série de outros problemas, né? E uma coisa importante que você falou, Valéria, nós trabalhamos, além da Lift, nós também trabalhamos com a parte contábil, gestão empresarial. E nós percebemos com alguns empresários a dificuldade de entender para que serve um balancete, para que serve um balanço patrimonial que é gerado por nós, contadores, e a diferença para o meu negócio, para eu fazer uma análise realmente gerencial do meu negócio, um fluxo de caixa. Então, a gente vem também nesse processo de explicação. A parte contábil, contabilidade, ele vai te mostrar o passado. Para que serve a contabilidade? Lógico, para eu ter ali os dados, eu vou entregar essas informações para quem? Para as pessoas externas, bancos, investidores, pessoas que de repente querem investir no teu negócio, mas é o meu passado. E o fluxo de caixa, essa gestão financeira é o quê? É o meu futuro, é o meu presente e o meu futuro. Então, tem diferença. E muitas vezes o empresário chega, não, você, contador, tem que me apresentar o balanço porque eu preciso tomar decisões em cima disso. Ninguém vai tomar decisão em cima de balancete. Né? Então, é um mito também que eu gostaria de desmistificar aqui. Você toma decisões em cima do teu
Fluxo de caixa, do teu caixa, da tua gestão financeira do teu negócio. E não do teu passado. Sim, e é isso que é engraçado, né? Porque as pessoas não sabem a diferença entre um gerenciamento contábil e um gerenciamento financeiro. Exatamente. O financeiro é totalmente gerencial. Então, o que as pessoas que você consegue chegar na tua empresa de manhã e olhar aquilo lá. Sim. Pro teu contador, vai ter um prazo para ele te mandar aquilo. Então, não dá para você ter toda hora, todo dia, falar pro teu contador, me dá o balancete. E até porque não vai servir para algumas coisas, né? Para passado, a gente vai olhar em termos de histórico só. Mas assim, mesmo histórico, né? Lógico, os indicadores que são necessários, né? Mas algo importante, só para complementar o que você falou, com relação a planejamento e fluxo de caixa, é a questão de impostos também. Então, o que a gente percebe? Com uma contabilidade terceirizada, ela tem um prazo para entregar. Tem lá uma guia, vamos pegar um simples, que vence lá dia 20 de todo mês. É lógico que você vai entregar, de repente, lá dia 10, dia 12, dia 14, mas aí o empresário muitas vezes fica esperando aquela guia para poder ver o valor que vai pagar. Então, também é uma questão, se eu já tenho mais ou menos ali minhas vendas, né, já mantenho uma regularidade e estou fazendo o meu planejamento financeiro, eu vou fazer o que? Uma média. E vou me planejar para mais ou menos aquele valor todo mês. Aí voltamos para onde? Planejamento. Que é uma dificuldade que as pessoas têm de fazer. E aí, por quê? Porque as pessoas não sabem diferenciar custo variável de custo fixo. Exatamente. Então, assim, o que eu sempre falo, tudo a gente tem que entender fundamento. Então, o pessoal, assim, mas eu tenho que aprender teoria. Não é uma questão de uma teoria, que é uma teoria complexa. Eu gosto de fazer a questão financeira, de fazer de uma forma muito simples, didática, que qualquer criança possa aprender. Aprender a fazer, né? Então, o que acontece? Eu preciso entender quais são os meus custos variáveis. E aí, quando você tem imposto, você sabe se é 4%, se é 6%, se é 12%, se é 15%. Você faz uma média em cima daquilo que você vendeu. Exatamente. Então, se você tem um controle das tuas vendas, você já sabe quanto você vai pagar no próximo mês. Porque é simplesmente colocar o percentual em cima. Exatamente. Então, essas questões que as pessoas às vezes ficam lá, mas não dá para calcular, dá para prever. A grande desculpa é o seguinte, as pessoas falam, eu não consigo fazer, eu não consigo prever, mas porque elas não querem fazer. Porque elas não querem sentar e fazer. Ou tem medo de se deparar com a verdade. Porque eu falo que o Excel não mente. Sim. Agora, se eu coloco informações mentirosas no Excel ou informações faltantes, o Excel vai me dar o quê? Aquilo que você colocou. Eu coloquei o que eu quero ver, né? O que eu quero não é ver. Realidade. E que não é realidade. E as pessoas, elas se iludem em relação a isso. Sim. Né? Então, às vezes, mesmo o financeiro estando meio ruim, as pessoas ainda têm assim, mas eu tenho fé que mês que vem eu vou vender mais. Sabe? Eu também tenho fé que as coisas melhorem. Só que eu tenho que ter ações práticas para que realmente eu possa vender mais, eu possa reduzir um pouco as despesas e aí eu conseguir ter um balanceamento equilibrado que eu possa ter um resultado positivo. Sim. Tá? Então, eu acho que assim, o que eu vejo são coisas que dá para fazer, qualquer nível de, vamos pensar, de tipo de empresa, você pode fazer. As suas peculiaridades é só apenas o nome das contas que existem. Então, assim, o agronegócio tem um nome de contas lá, que tem algumas despesas que o comércio não tem, que o serviço tem outro, mas tudo isso é igual. É igual, a gente faz da mesma forma, a gente tem o mesmo olhar nessas questões. Né? Então, eu acredito que as pessoas deveriam, primeiro, eu acho que a gente deveria ter educação financeira desde criança. Desde pequenininho. Desde pequeno. As escolas deveriam investir nisso. Se as escolas não investem, as empresas podem investir hoje para os seus colaboradores. E a gente vê isso acontecendo. A gente já vê um movimento. Estamos indo para fazendas, dentro de organizações, levando essa educação financeira para as pessoas, né? E a gente vê a diferença, porque aí as pessoas começam a ter vários insights e falam, nossa, eu nunca pensei nisso, né? Ou vou conversar com a minha esposa para começar a verificar isso. Vou falar com meu filho para mostrar também os custos que a gente tem. Se a gente economizar R$1 por dia, final do ano eu tenho R$365 que dá para pagar uma janta. Então, assim, as pessoas começam a pensar um pouquinho, né? Diferente. Sabe? Então, assim,
ser educado financeiramente faz com que a gente possa ter profissionais melhores. Com certeza. Porque profissionais que têm dívidas, a gente percebe que nas empresas a produtividade cai. Diminui, com certeza. Preocupação, né, Valéria? Porque eles não conseguem trabalhar. Exato, não conseguem focar Não conseguem focar. Né? Não adianta você falar assim, não, eu deixo o problema lá fora. Não deixa. Sim. Eu já tive casos, quando eu trabalhei na indústria, eu tive casos de funcionários que se acidentaram, e quando a gente foi olhar meio que o histórico do funcionário, o que acontece? Eram momentos que ele tinha crises financeiras. Sim. E aí ele se distrai. Pensando e preocupação, a gente sabe que não consegue separar. Não consegue. Né? Aí não tem jeito. Ele sofre um acidente do trabalho, fica afastado, Sim. Quer dizer, piora mais ainda a situação dele. Com certeza. E os empresários também, se não cuidam do seu dinheiro, como que ele gera emprego? Olha a insegurança que ele traz para os colaboradores. Exatamente. Porque os colaboradores começam a ouvir o tititi. As pessoas começam, olha, o fulano não tá pagando as contas, coisa e tal. Aí os colaboradores começam assim, então daqui a pouco eu não pago meu salário. Então isso é uma bola de neve. Já vai frustrando, vai criando bola de neve. E aí começa a ter uma desmotivação dentro da empresa. Por quê? Porque eles também não têm segurança. Sim. O medo, né? O medo, a falta de dinheiro faz com que as pessoas fiquem extremamente inseguras. E o que a gente hoje fala muito da questão segurança psicológica, Sim. Uma das questões nas empresas que a gente tem que realmente olhar é para essa questão financeira. Sim. Então são pontos que a gente às vezes nem acredita que isso impacta, mas totalmente. Impacta tudo. E inclusive dentro de famílias, dentro de casa, hoje realmente também existem muitos dados que comprovam isso, questão de separação, de brigas, enfim, o quanto esse lado financeiro influencia dentro de um lar, dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Então, primeiro, olhar de uma forma diferente, sim, para o dinheiro, que ele é algo importante, ele é algo bom, ele precisa, como você falou, ele não aceita desaforo, precisa ser olhado com muito cuidado, com muito carinho. Esse era um ponto que nós gostaríamos de trazer. Falamos um pouco ali sobre as finanças pessoais, o quanto é importante iniciarmos esse processo, esse olhar diferente dentro das nossas casas, com os nossos filhos, e fomos até os nossos negócios, até as nossas empresas, que geram empregos, que geram trabalho, que movimentam toda essa riqueza, vamos falar assim, toda essa prosperidade no nosso país, no mundo, né? E fazer esse convite para as pessoas que estão nos ouvindo, que olhem de uma forma diferente, que comecem pelo básico, nada de coisas muito mirabolantes, mas aquela velha frase, o básico precisa ser feito. O óbvio precisa ser dito. E é assim que as coisas começa um movimento de transformação. Gostaria muito de agradecer sua presença aqui no nosso LiftCast. Faltava você, pois né, Valéria? Tempo. Faz tempo que nós estamos aí planejando e hoje deu certo. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu conhecimento, pelo teu ensinamento, e que possamos aí trazer mais informação para as pessoas nas mais diversas áreas. Esse é o nosso propósito, o propósito da Lift. Sim, obrigada pelo convite, e realmente é pensar sempre em cuidar do dinheiro. Sim. Não deixar o dinheiro nos controlar, mas a gente controlar o dinheiro. Esse é o ponto. É o ponto fundamental, né? Disso. Exatamente. Obrigada, Val. Obrigada. E daqui uns dias aí teremos mais episódios do LiftCast trazendo informação para você relacionado com a tua vida pessoal, com a tua vida profissional, porque esse é o nosso objetivo, contribuir para uma construção muito mais equilibrada de vida pessoal e profissional para você. Até breve.